Olá, meu nome é Thiago Lima, sou brasileiro natural de São Paulo, casado com Heloísa Gagnon, canadense, natural de Montreal, Quebec. Temos 2 filhos, Lionel e Ezequiel. Juntos, temos servido ao Senhor Jesus e à sua igreja como missionários em tempo integral por mais de 12 anos. Na maior parte desses anos, dedicamos-nos a servir ao Senhor, alcançando os povos não alcançados do Brasil, os indígenas. Tivemos a oportunidade de morar 5 anos no município de Atalaia do Norte, uma das regiões com menor IDH do Brasil. Porém, ali se encontra o maior número de povos isolados e não alcançados do Evangelho do mundo, se tornando um grande desafio para missões atuais. E nesse tempo, tivemos o grande privilégio e a honra de poder participar da tradução bíblica de forma oral das primeiras 44 histórias bíblicas do povo Matiz. Essas histórias estão disponíveis no aplicativo Five Fish. E hoje estamos numa nova fase do nosso ministério. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho na minha vida foi em um culto de missões, onde um missionário que estava acabando de chegar da Índia estava compartilhando a sua realidade de anunciar o Evangelho num país onde tinha poucos cristãos, num contexto multicultural. Eu nunca tinha ouvido falar nada disso, nenhum desses termos, nem mesmo eu conhecia a Bíblia ou Jesus. Mas enquanto ele falava naquele culto, uma voz falou dentro de mim, e hoje eu sei que é o Espírito Santo, e ela disse: você vai fazer o mesmo que esse homem faz. Aquele homem era um missionário transcultural, anunciava o Evangelho para pessoas de outra cultura. Eu não sabia como, onde ou o que seria, mas de fato eu tinha a convicção de que o Espírito Santo tinha falado comigo. E a partir daquele dia, eu tinha apenas 14 anos de idade, falei: Senhor, se é isso que você quer da minha vida, eis-me aqui. A partir dali, então, começou uma jornada, onde eu continuei nessa igreja por 7 anos da minha vida, e ali eu fui aprendendo sobre a palavra, eu fui sendo discipulado, eu fui sendo ensinado sobre os fundamentos da nossa fé cristã. Até que em um determinado momento, 7 anos após isso, eu conheci um pastor missionário angolano, na qual ele estava em missão no Brasil, e o Senhor me permitiu me conectar a ele. E esse pastor, ele acabou me ensinando muitas coisas sobre missões e me fez o convite e até mesmo a convocação para ser treinado como missionário. Não por ele, mas pela agência que ele tinha sido treinado. Então, aceitei o convite, fiz um treinamento de missões numa agência missionária que até hoje eu faço parte. E a partir daquele momento, minha visão, minha mente se abriram e eu comecei a entender como é desafiador anunciar o Evangelho em outra cultura, num outro contexto, mas é possível. Então, meu coração ficou cada dia mais ardendo por aquilo, queimando por isso. E desde os meus 14 anos até o tempo de ser enviado em missões, aos 21, e durante o treinamento, eu tive a convicção de que, de fato, o Senhor me separou para fazer isso. E desde aquela época, hoje já fazem mais de 18 anos, que eu estou convertido e dentro dessa conversão, mais de 12 anos como missionário em tempo integral. E dentro dessa jornada eu pude vivenciar inúmeras experiências sobrenaturais com Deus, como também pude estar mais perto de Deus, fazendo com Deus, aprendendo com Deus e vendo como o Senhor se manifesta nas nações. Eu pude ver pessoas ouvindo o Evangelho pela primeira vez na vida, ouvindo o nome de Jesus e confessando o seu nome. Então isso para mim é muito precioso e único. Mas da onde eu saí para estar aqui hoje, onde eu tenho atuado como missionário, foi um longo trajeto. Então 7 anos numa igreja sendo ensinado, depois sendo enviado para missões, sendo treinado, para depois fazer vários trabalhos missionários de curto e médio prazo, para que somente depois eu fosse a longo prazo enviado para trabalhar com povos indígenas, na qual eu atuei nos últimos 5 anos da minha vida, e graças a Deus, com frutos pela misericórdia e graça de Deus, nós nos dedicamos, mas quem dá o crescimento, quem faz acontecer é o Senhor. E hoje nós estamos numa nova etapa da nossa vida, servindo ao Senhor Jesus como missionários na Noruega.